O novo trailer de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, finalmente saiu e tá sensacional. Esse tem tudo pra ser um dos melhores filmes da Marvel, se bobear até mesmo do gênero de super-heróis, e temos muito o que falar sobre esse trailer aqui. Tem Galactus, Surfista Prateada, gravidez da Sue Storm, destruição do planeta e muito mais. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre tudo isso, além de também dar a minha opinião sobre o trailer. Então bom, meu nome é Daniel Loubach, seja muito bem-vindo ao Pipocou, e essa daqui é a análise completa do primeiro trailer de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Nós vamos protegê-los. O trailer começa com o apresentador contando a origem do Quarteto Fantástico e de maneira bem superficial, porque aquilo dali era a introdução de um programa de TV. Ele conta que eles são astronautas que viajaram pro espaço e quando voltaram para a Terra não eram mais os mesmos. E esse começo do trailer é muito foda, porque além de ter essa narração muito boa contando a origem deles, falando sobre como eles salvaram a Terra, de como eles são heróis, temos também vários civis saudando o Quarteto Fantástico, agradecendo a eles, falando sobre eles. E além disso a gente vê essa Nova York retrofuturista que tá simplesmente maravilhosa, cara. O visual desse filme tá impecável. Talvez adicionaria um pouquinho mais de cor, mas assim, considerando o que a gente tinha antes, isso aqui já tá perfeito. É quase que o mundo do My Little Pony. Mas a cena que mais me chamou a atenção nesse comecinho é quando tem um grupo de crianças pedindo pro Coisa levantar um Fusca, e o Coisa realmente vai lá, levanta o Fusca e brinca com elas, ri. E essa cena do Coisa brincando com as crianças, as pessoas agradecendo o Quarteto Fantástico por salvar elas, cara. Isso aqui é uma simbologia pura, o que é ser um super-herói, sabe? Você ser essa salvação pro povo, você ser alívio pro povo, você é a paz do povo. E é muito engraçado porque um outro filme que tá trazendo muito essa carga é justamente o Superman. São dois filmes que mostram muito essa essência do que é ser um super-herói e vão sair basicamente juntos, cara, com uma semana apenas de intervalo entre eles. O trailer continua na mesma cena que nós já vimos no primeiro teaser, onde o Coisa tá ali provando a sopa que o Herbie tá fazendo. E diga-se de passagem, o Herbie tá simplesmente sensacional, cara. Que bichinho bem feito e bonitinho. O Herbie é basicamente um robozinho ali criado pelo Reed Richards pra ser meio que ajudante do Quarteto Fantástico. Então aqui no filme, que tudo indica, ele basicamente vai ficar o tempo inteiro dentro do edifício Baxter. E vai meio que ele cozinhar, vai ajudar a arrumar as coisas, ele vai ser meio que o auxiliar do Quarteto Fantástico. A cena continua mostrando o Johnny Storm chegando ali na mesa, preparando o jantar. E aí a Sue Storm chega e ele fala que ela tá atrasada. E ela tem uma reação meio de nervosismo, assim, pensando o que ele quer dizer com isso. Ele só vira tipo assim, você tá atrasada pro jantar, como assim, o quê? E ela fica desconcertada porque nesse momento ela já está grávida. E quando uma mulher fica grávida, as coisas vão atrasando, né? Então assim, vocês sabem muito bem como é que funciona a gravidez de uma mulher. E o Coisa percebe que ela se desconcertou, conecta os pontos e percebe que ela tá grávida. Então eles se abraçam, o Johnny vai parabenizar eles, ele fica zoando o Reed. Tipo assim, eu acho que isso aqui é um momento perfeito pra falar sobre como esse elenco encaixou 100% no filme, cara. Esse talvez seja o melhor cast na Marvel em muito tempo, cara. São escolhas muito certeiras. Não só pelo ator encaixar no personagem, mas também pela dinâmica e a química entre eles, cara, que, mano, é coisa de doido. Parece que eles se conhecem há muito tempo, são realmente uma família. Principalmente o Pedro Pascal e a Vanessa Kirby, cara, porque ótimos atores eles já são, isso todo mundo já sabia. Mas a química deles nesse filme aqui tá uma parada impecável, cara. Realmente parece que é um casal de super-heróis, sabe? Tipo, a cena que eles estão no banheiro e ela vai confortar o Reed, que ele aparentemente tá meio nervoso, cara, é uma coisa, mano, é lindo, eles se abraçando, ela falando que vai ficar tudo bem, que nada vai mudar, que eles vão superar isso mais uma vez, cara. Cinema, absoluto cinema. O que me deixa meio inculcado sobre essa gravidez é como vai ser a dinâmica dela durante o filme. Porque assim, eu acredito fielmente que o Franklin vai nascer no meio do filme. Isso porque tem cenas mais pra frente no trailer que dá pra ver nitidamente a Sue Storm já meio buchudinha já, com uma gravidez bem avançada. E assim, ela não tem como ficar buchudinha até o final do filme, porque eles não vão simplesmente excluir a Mulher Invisível da batalha final. Seria muito escroto na real da parte deles. Essas cenas também não podem ser pós-batalha final, porque a partir do final do filme eles vão ir direto pro universo principal da Marvel. E vai conectar com Vingadores e de novo não vai ter como ela estar grávida nesses cenários. O que resta realmente é ele nascer no meio do filme. Agora, como isso vai funcionar, já são outros 500. E eu tenho uma teoria, mas vou falar mais pra frente no vídeo. Inclusive, falando sobre o Franklin Richards, ele é o primeiro filho do Reed e da Sue. E nos quadrinhos, ele é simplesmente um dos seres mais poderosos da Marvel. Ele nasceu como mutante por conta de toda a radiação que seus pais acabaram sendo expostos durante a vida. E, cara, ele simplesmente nasceu muito pica, cara. O bicho poderosíssimo. Tem telepatia, manipulação da realidade, manipulação de energia. Tipo assim, o bicho realmente é cabuloso. O Joseph Quinn e o Ebon Moss estão perfeitos também, cara, encaixaram muito bem no papel. Eu só não vou falar muito deles aqui porque realmente não tiveram tanto destaque assim no trailer. Tem sim, são as cenas, mas basicamente não tem falas, não tem nada demais, é mais ali no momento da ação. Mas realmente eles estão perfeitos. Eu quero deixar gravado isso aqui, que desde quando ainda era um rumor, eu sempre defendi o casting do Joseph Quinn como Tocha Humana, sempre defendi. Quem me acompanha no Twitter naquela época sabe que eu sempre defendi. E cara, hoje a gente tá vendo que o resultado que ficou simplesmente perfeito, tanto em caracterização quanto em atuação. Esse aqui talvez seja o Johnny Storm definitivo
objetivo do cinema. Tem uma grande explosão acontecendo no céu e pelo cenário, pelas roupas que eles estão usando, eu acredito que quem tá chegando nessa cena é a surfista prateada. O detalhe legal é que nessa cena já dá pra notar a barriguinha dela aparecendo, cara, e que barriguinha bonita, cara. E logo na cena seguinte nós já somos apresentados a Shala Ball, a surfista prateada, interpretada pela Julia Garner. E olha que visual insano, cara, insano. Infelizmente ou felizmente tem muitas poucas cenas dela no trailer, mas o pouco que dá pra ver, cara, eu simplesmente amei, eu tô apaixonado nesse visual, conseguindo dar uma atualizada no visual do personagem, porque sejamos sinceros, todo mundo já conhece o surfista prateado, todo mundo já sabe como é que ele é e meio que já tá batido, digamos assim. Então trazer esse novo visual pro cinema foi uma escolha muito certeira. E é óbvio que tem a galera já se mordendo porque, ai, é uma mulher, o surfista prateado é uma mulher. Ah, vai merda, vai, gente, pelo amor de Deus, cara, Chega desse assunto de lacração, de cultura woke, cara. Ninguém se importa com isso que não seja esses caras barbados de 40 anos, mano. Pelo amor de Deus. Nos quadrinhos, a Shala Ball era amante do surfista prateado e era o arauto do Galactus. Ela fez esse acordo de ajudar o Galactus em troca dele poupar o seu mundo. Provavelmente aqui no filme a única diferença que será, em vez dela ser amante do surfista prateado, ela vai ser a surfista prateada. Mas a história vai ser mais ou menos a mesma. Ela chega no meio da Times Square, encontra o Quarteto Fantástico, pergunta se eles são os protetores da Terra e diz que o planeta já está fadado à morte, já anunciando a vinda do Galactus. O Jonathan tenta ir atrás dela quando ela tá voltando pro espaço e é uma cena muito foda dela voando e ele indo atrás, porém quando eles chegam já no espaço, ele perde as forças, se segura na prancha dela e ela só dá um chega pra lá nele e ele vai caindo lá de cima aparentemente sem força. Então assim, provavelmente alguma coisa vai acontecer aí pra ele ser salvo ou então ele vai cair com tudo no chão e se estabacar inteiro. E no fundo da cena também já dá pra ver o Fantástico Carro, mas eu vou deixar pra falar dele mais pra frente numa cena que ele aparece melhor. O Reed fala pra Sue que ele testou e expandiu os limites do universo, e seja lá o que está vindo, foi atraído por causa disso. E enquanto ele fala isso, a gente vê algumas cenas de um apagão acontecendo na Terra. Eu acredito que a causa desse apagão vai ser a surfista prateada, porque aparentemente isso vai acontecer durante a noite, e ela aparece justamente durante a noite. Já na cena que o Galactus aparece, que provavelmente ele só vai aparecer uma vez e no final do filme, é de dia, como a gente vê mais pra frente no trailer. Ao que tudo indica, a causa desse apagão vai ser alguma coisa que a surfista prateada vai fazer. E por algum motivo o Quarteto Fantástico vai ter que voltar para o espaço durante o filme. E assim, cara, esses trajes espaciais estão uma coisa de louco, mano. Se eu pudesse comprar um desses pra eu usar pra andar na rua, eu compraria, mano. Olha que bagulho lindo, 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 lindo. O jornalista até pergunta ali para o Reed se eles estão seguros na Terra. Ele simplesmente fala que não sabe. A gente vê também uma montagem bem rápida dele estudando, fazendo alguns cálculos. E com uma cara muito desolada, ele diz que não há mais tempo. Uma coisa curiosa é que na cena, o Johnny, o Reed e o Coisa estão com uniformes espaciais, porém a Sue Storm não está. Então a minha teoria é de que em algum momento eles vão precisar ir pro espaço, porém a Sue já vai estar com a gravidez muito avançada e não vai valer a pena o risco. Então eles vão pro espaço e quando eles voltarem, o Franklin já vai ter nascido. Inclusive nessa própria cena pode ser que o Franklin esteja no colo da Sue. Então tive uma cena da nave do Quarteto Fantástico se reaproximando da Terra completamente destruída. E assim, tem a teoria de que no final do filme a Terra vai ser destruída e é por isso que eles vão mudar de universo e ir pro universo principal da Marvel. Mas duas coisas me chamam muita atenção nessa cena. A primeira é que a nave, ao invés de estar saindo da Terra, ela tá indo em direção à Terra. Então assim, pode ser que seja o início da destruição, pode ser a chegada do Galactus, e eles vão chegar na Terra e vão tentar salvar o dia. Outra coisa que eu acharia muito estranho eles colocarem a cena final do filme, então uma das cenas finais do filme, a conclusão do filme, no trailer. E assim, a Marvel, como a gente sabe, tem um zelo muito forte pelo sigilo, de não dar muitos spoilers. Obviamente, quando vai chegando mais perto do filme, isso começa a acontecer, como aconteceu com o Deadpool, Wolverine, etc. No começo, no primeiro trailer, isso é muito difícil de acontecer, porque a Marvel tem sim esse zelo pela criação da expectativa a partir do que a gente não sabe que vai acontecer. Então assim, pelo histórico da empresa, eu acredito fielmente que essa aqui não é a cena da Terra sendo destruída no final do filme. Mas pode ser que seja, não tem como saber também. Uma cena lindíssima, a gente viu o Reed chegando ali no quartinho do Franklin, cara, e tá muito bonitinho. A gente viu também a Sue Storm ali bem buchudinha, já mexendo no berço, eles conversando. E no fundo, a Sue Storm diz que ela não vai desistir. E também aparece a cena que já tinha aparecido lá no primeiro teaser, onde o Galactus gigantesco aparece em Nova York e a gente só vê a sombra dele cobrindo os prédios. E mano, simplesmente olha esses trajes do Quarteto Fantástico, que coisa absurda, cara, absurdo, tá muito lindo. E não só isso, cara, o elenco tá perfeito, o cenário retrofuturista tá perfeito, tá tudo simplesmente lindo, cara, que filme lindo. E atrás deles ainda dá pra ver o Fantástico Carro, cara, que o design dessa parada tá simplesmente perfeito, cara. Tá muito melhor do que eu esperava que fosse estar, sabe? Porque assim, adaptar o Fantástico Carro pra um mundo live action é muito difícil, assim. Eu digo assim, adaptar de forma séria, sabe? Porque Deadpool, Wolverine fez isso, mas fez ele zoando, só por uma piada. Ficou um visual perfeito que combina com a estética do filme, combina com os personagens.
personagens. Nossa, cara, eu tô apaixonado no visual desse filme, de verdade mesmo. A Surfista Prateada também emerge ali em meio à fumaça, uma fumaça meio alaranjada que parece ter a ver com fogo, explosão, alguma coisa assim, mas o cenário atrás dela não me parece nem um pouco ser algo da Terra, assim, parece talvez uma nave, alguma coisa assim, mas eu tenho quase certeza absoluta que isso não se passa na Terra. Pode ser que se passe no planeta do Galactus, não sei, mas na Terra definitivamente não é. Tivemos também um ataque a Times Square de dia e eu acredito muito fielmente que essa cena na verdade vai ser no começo do filme, porque já foi vazado que o filme vai começar com uma montagem bem rápida, mostrando o Quarteto Fantástico já em ação, derrotando vários vilões icônicos das HQs. Então eu acho que provavelmente essa aqui vai ser uma dessas cenas, sabe? Vai ser provavelmente o Tocha Humana explodindo alguma coisa ou algo do tipo, mas vai ser uma dessas cenas de montagem rápida no começo do filme. A Surfista Prateada aparece pela última vez, mas também numa cena linda, cara. Mano, esse visual tá impecável. Ela tá ali voando com a sua prancha no meio de o que parece ser muito... Mano, eu não sei, parece uma explosão, parece poeira, parece muitas coisas ao mesmo tempo, mas ela tá basicamente voando ali no meio desses destroços. E eu acho que eles vão manter o plot de ela ajudar o Galactus ali no começo, ela parecer ser uma vilã, mas no final do filme ela se rebelar e ajudar o Quarteto Fantástico a derrotar o Galactus. E a cena daqui é basicamente assim, um quadrinho em tela, cara. A gente vê o Coisa simplesmente puxando um navio gigantesco pela corrente dele, cara, corrente da âncora. Isso aqui é literalmente quadrinhos. E depois a gente vê a cena de uma garotinha correndo no meio da guerra, ali no meio da explosão, destroços, fumaça, e ela corre pro meio da rua e pega um bonequinho de Coisa. E essa cena daqui me lembrou muito a cena do garotinho no meio da guerra no trailer de Superman, onde ele levanta uma bandeira do Superman e chama pela sua ajuda. E assim, gente, o que simboliza mais o heroísmo do que uma cena dessas, sabe? Assim, lindo, lindo, lindo. E eu espero muito que nessa cena o Coisa apareça e salve ela. Eu espero, porque a gente vê uma sombra caindo em cima dela e tem uma cena inteira do quarteto saindo do estúdio do programa lá do começo do trailer. Então assim, eu acho que provavelmente o filme vai começar com esse programa, mostrando a apresentação deles e etc. E vai dar alguma merda, eles vão ter que sair pra derrotar algum vilão, lutar com alguma coisa, e vai ser a cena deles saindo e logo depois vai começar a montagem, sabe? Mostrando todos os vilões que eles já derrotaram, pra já introduzir a gente no clima do filme. E numa montagem muito foda a gente vê todos eles usando seus próprios poderes. O Tocha Humana voando ali por cima da água com fogo, o Coisa destruindo várias pilastras de pedra como se não fosse nada, ele só vai correndo e vai destruindo tudo. A Mulher Invisível criando um campo de força, mas nessa cena que ela aparece já tá meio cansada, meio exausta, então ela deve, sei lá, tá segurando o Galactus de alguma forma, deve ser algo nesse nível. Mas o maior destaque vai pra cena do Reed Richards se esticando, cara. Finalmente a Marvel mostrou uma cena dele se esticando, e eu tava com muito medo desse efeito, eu acho que até mesmo a própria Marvel tava com medo desse efeito, porque ela também botou muito pouco, ela não quis mostrar muito, e cara, eu achei perfeito, cara, ficou sensacional, muito melhor do que eu esperava, assim, definitivamente muito melhor do que eu esperava. No meio dos escombros do prédio lá, que ele tá pulando de um prédio pro outro, no meio das pedras se destruindo, dá pra ver que quem tá destruindo o prédio é o Galactus. E nessa cena dá pra ter mais noção ainda da cor dele, que tá um roxão muito vivo, cara, eu adorei, assim, se realmente for essa cor dele no filme, do corpo inteiro, eu vou amar, porque tá, mano, tá um roxo vivo, tá um roxo bonito. Nossa, vai ser muito foda ver o Galactus nesse filme. E o Reed tá levando algum dispositivo na mão, e já começou as teorias de que possivelmente esse dispositivo vai ser o Nulificador Total. Nas HQs ele é basicamente uma das armas mais poderosas no universo, se não a arma mais poderosa do universo. Ela ficava sob domínio do Galactus, porém o Quarteto Fantástico roubou dele e usou contra ele pra expulsar ele da Terra. E nos quadrinhos isso funcionou. Então pode ser que aconteça isso mesmo aqui, eles roubem essa arma do Galactus e usem pra derrotar ele. Pra vocês terem uma ideia do nível que essa arma é, ela consegue destruir uma galáxia inteira com apenas um disparo. E além disso, além dela matar o alvo, ela também pode, por conta do seu poder, matar o seu usuário. O trailer se encerra com Reed Richards dizendo que eles vão salvar a Terra. E estoura a música do Michael Giacchino, esse tema maravilhoso, aparece essa logo linda, e na cena pós-título nós vemos apenas os pezões do Galactus andando no meio dos prédios, e o bicho tá gigantesco mesmo, cara, não pouparam o tamanho dele, tá simplesmente enorme, e mais uma vez dá pra ter uma noção ali do visual dele, da cor dele, e realmente tá um roxão vivão, o bicho tá bonito. Cara, que trailer sensacional, sabe? Eu já tô cansado do MCU, eu não quero ver a maioria dos filmes, eu acho que na real os únicos dois filmes do MCU que eu quero ver é Thunderbolts e Quarteto Fantástico, justamente porque ambos parecem ter uma visão artística mais aflorada, sabe? Parece ter algo a mais do que o padrão. Tudo em Quarteto Fantástico tá lindíssimo, cara, tudo. Essa Nova York retrofuturista, esse universo diferente, eles abraçando mais o visual dos quadrinhos, um universo que mesmo com não tanta cor quanto eu queria, tem mais cor do que aqueles filmes cinzentos da Marvel. Dá pra ver que eles tiveram um esmero maior ali na qualidade visual do filme. Que assim, além disso tudo, o elenco tá perfeito, a trilha sonora do Michael Giacchino tá simplesmente sensacional.
sensacional. Pra mim, pelo menos, é um dos melhores temas da Marvel de longe. Então assim, cara, esse filme realmente tem tudo pra ser excelente. Mas eu não vou negar que eu tô sim com o pé atrás, porque assim, sejamos sinceros, é a Marvel, a gente sabe muito bem como é que a Marvel funciona, engana muito nos trailers. Então eu não vou ir com a expectativa tão alta assim, porque eu também não quero me decepcionar mais do que eu deveria. Mas assim, pelo menos o caminho certo tá trilhado, cara. É só eles seguirem e vamos ver se eles vão conseguir. Até porque eles já sabem exatamente o que não fazer, cara. É só eles pegarem o filme de 2015, ver as críticas e fazer o contrário, cara. É simples. Mas e você, o que você achou do trailer e quais são suas expectativas pro filme? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia e bater esse papo, que é muito importante pra gente gerar aqui na nossa comunidade. E um outro filme que aparentemente ouviu as críticas do seu anterior e vai fazer diferente é Five Nights at Freddy's 2. E nesse vídeo aqui eu faço uma análise completa do trailer do filme. E uma outra produção de 2025 que começou muito bem, mas vamos ver se vai desandar, é The Last of Us 2. E nesse vídeo aqui eu faço uma análise completa do primeiro episódio. Mas por hoje é só, gente. Um beijo e até a próxima.